Nós estamos aguardando um minuto restante para começarmos a nossa partilha sobre a pastoral do dízimo, dificuldades, avanços. E ficamos contentes com a presença de vocês. Obrigado. E agradecemos também por tantas pessoas que desejaram uma boa live, também aqueles que entraram em contato rezando, isso é necessário e é ótimo. Então, nós vamos dar início por respeito àqueles que já estão conosco ao vivo. Então, por respeito a você que é pontual, nós estamos aqui também pontualmente. Um breve momento de oração, para que o nosso encontro não seja só um encontro intelectual, mas seja um encontro espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, rogo a vossa presença neste nosso encontro, que o Espírito Santo nos inspire no que falarmos e também no modo como escutamos e no modo como nós vamos trabalhar depois nas comunidades aquilo que for hoje aqui refletido. Que a intercessão de Nossa Senhora nos ajude a chegar, de fato, a uma igreja servidora, como ela foi servidora. Então, que Deus nos abençoe nesse encontro, abençoe a cada um de nós. O Senhor conhece quem somos, conhece as nossas necessidades, sofrimentos, alegrias. Então, que esse momento seja um momento consagrado a Ele em primeiro lugar e como partilha entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o padre Cristóvão, da Diocese de Guarapuava, no Paraná. E há muito tempo, já há uma questão de 40 anos, que estou ligado à pastoral do dízimo. Às vezes em tempo integral, às vezes em tempo parcial. Os 4 bispos, agora estamos esperando a chegada do 5º bispo, no próximo dia 18, os 4 bispos sempre me liberaram para esse trabalho. Então, eu não assessoro a CNBB, mas sou missionário do dízimo com grande alegria, e com grande alegria trabalhando nessa área, atuando nessa área, com tantos irmãos e irmãs, a quem saúdo, se estiverem em contato conosco, como Antônio Tato, Dom Maimone, o Aristides, o padre Jerônimo Gasques, nossa, são tantos. Neles aqui eu saúdo a todos e a todas que estão, de fato, empenhados com esta pastoral que sustenta a ação evangelizadora. Pois bem, vamos começar aquilo a que nos propomos tratar hoje. E eu trago uma primeira dificuldade que nós estamos tendo. E vejam que a dificuldade não é aqui uma questão de constatação para dizer, olha, nós estamos fazendo bem ou as coisas não estão certas. Não, a constatação é com o objetivo de acertar o caminho que estamos fazendo. Então, qual é essa constatação? Os textos da igreja, tanto aquele que nós conhecemos como o documento, como o estudo número 8 da CNBB, como também o documento 106, eles dizem o seguinte, que o ideal seria se a pastoral do dízimo começasse com um pequeno grupo, ou seja, com aqueles que já estão engajados, com aqueles que conhecem a caminhada da comunidade, que eles fossem os primeiros e que, por um tempo, eles fossem os dizimistas, não apenas como modelos para os demais, mas que fossem dizimistas para fazerem a experiência do dízimo e depois falassem do dízimo não por ouvir falar, mas por convicção. O mesmo a CNBB fala a respeito das chamadas pequenas comunidades que temos aqui no documento 100 sobre a paróquia, comunidade de comunidades, e as diretrizes, as atuais diretrizes da ação evangelizadora.
também lembram que as pequenas comunidades deveriam começar com as lideranças, as primeiras lideranças da paróquia, que essas lideranças fizessem um tempo, uma experiência, e depois disso, que elas fossem em frente, ou seja, que elas próprias pudessem partilhar o que viveram, o que sentiram, alertando quanto àquilo que não deu certo, e também anunciando o que deu certo. Então, aí está um dos grandes problemas da pastoral do dízimo na Igreja do Brasil. Muitas paróquias com boa vontade, sem nenhuma vontade, digamos, de errar, ou não sem capricho, mas com zelo até, começaram com toda a comunidade. Então, uma outra pessoa apenas tendo uma consciência mais profunda do que é o dízimo. E as demais pessoas da comunidade aderindo apenas, digamos, porque foi feita uma proposta durante uma celebração, ou durante um encontro, ou uma assembleia. Ou seja, muitos aderiram sem, de fato, saber o que é o dízimo. Muitos aderiram simplesmente sabendo que o dízimo é para as despesas e os investimentos que a comunidade tem. Ou seja, foi dado muito pouco alimento para os primeiros dizimistas nas nossas comunidades. Então, eu creio, e vejo isso viajando pelo Brasil, de que uma experiência que, assim, que não está legal é justamente essa. Muitas comunidades sabendo muito pouco sobre o dízimo, desculpe, em outras palavras, muitos dizimistas sabendo apenas aquilo que é superficial, ou seja, eles não têm um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, esse trabalho não foi feito. Então, as comunidades não foram preparadas para serem comunidades dizimistas, mas os membros da comunidade foram convidados para serem dizimistas. E, é claro, alguns entenderam, alguns até procuraram informação por si mesmos, mas a maioria simplesmente começou a contribuir, mas por falta dessa formação, essa contribuição ficou simplesmente congelada no tempo. Começaram, por exemplo, com R$ 10 e passou 5 anos, agora já 10 ou 15 ou 20 e continuam com os R$ 10. E aqui não é apenas uma questão de valor, mas uma questão de falta de consciência. E essas pessoas, na verdade, não tiveram a chance de começar bem. Então, por isso, eu digo, muitas paróquias no Brasil hoje têm essa grande dificuldade. Começaram do jeito que puderam começar, não se prepararam. As lideranças não foram os primeiros dizimistas das comunidades, e com isso chamaram muita gente para o dízimo, mas dentre esses, muitos ainda continuam sendo dizimistas, mas ainda não receberam uma catequese à altura para o dízimo. Então, sem dúvida nenhuma, olha, o que mais nos falta, hoje eu estou dizendo isso porque estou convicto disso, é justamente a falta de uma catequese bem feita. É claro que muitos agentes da pastoral do dízimo, também eles foram pegos de surpresa. Então, acontece de a gente encontrar paróquias todas, ou comunidades que pertencem a uma determinada paróquia, em que os próprios agentes não tiveram essa oportunidade de fazer uma formação. Por isso mesmo, olha, a formação transformada em catequese é ainda a nossa grande dificuldade. Mas não estamos falando bastante durante as celebrações? Sim, é verdade, estamos falando bastante durante as celebrações. Mas nem sempre nós falamos aquilo que, de fato, as pessoas precisam ouvir. Ou seja, nem sempre nós passamos um conteúdo adequado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que é preciso que se fale aquilo que deve vir antes. Como diz Dom Maimone, é preciso começar pelo começo. Então, nós, por exemplo, fazemos a apresentação da prestação de contas, ou fazemos uma reflexão do dízimo lendo um determinado texto, mas nós não colocamos os rudimentos da pastoral do dízimo. Então, eu sinto que nós temos muita gente entusiasmada com o dízimo, mas, ao mesmo tempo, presa
nessa falta de formação. E essa falta de formação pode acontecer com encontros diocesanos, encontros por província eclesiástica, encontros por regionais, na CNBB, ou então ainda a nível de diocese, por exemplo, de área pastoral, ou de foranias, ou de setores, mas nós temos que partir para essa formação. E é claro que quanto mais a formação está perto das lideranças, melhor. Essa seria a formação, então, paroquial. Agora, é preciso que se busque fora da paróquia aquilo que a paróquia em si não pode dar. Então, pedir mais do que os líderes têm para oferecer é colocar sobre eles uma carga muito pesada, no sentido de que eles não vão conseguir dar conta de um trabalho que nós pedimos que eles assumam. Então, temos lideranças sobrecarregadas, mas mais do que sobrecarregadas de tarefas, nós temos lideranças que estão subalimentadas, ou seja, não têm uma formação à altura. Então, falando de problemas, eu acho que esse é o problema dos problemas. Os outros, depois, os problemas menores, derivam desse grande problema de não termos clareza nas nossas comunidades do que é o dízimo, para que ele serve e como ele é, de fato, utilizado no dia a dia. Então, hoje estamos fazendo mais prestações de contas. Ótimo, isso é muito bom. Mas eu acho que a primeira pergunta ainda não foi respondida de forma adequada. O que é o dízimo e por que nós o temos na igreja? Então, vamos aproveitar agora esse momento para relembrar, digamos assim, vamos assoprar a brasa a respeito da pastoral do dízimo, ou na pastoral do dízimo, para nós recordarmos de alguns pilares da pastoral do dízimo que, de fato, nos estão faltando. Vou fazer isso de forma resumida, mas vamos lá. A CNBB insiste, e a igreja no Brasil como um todo, de que se a pastoral do dízimo não tiver fundamentos sólidos, de nada adianta construir o restante da casa. Ela pode até ficar bonita, mas em pouco tempo vai ser destruída, ou seja, vai se arruinar, porque faltando os fundamentos, a pastoral do dízimo não consegue se sustentar, não consegue existir. Algumas paróquias, inclusive, já começaram com a pastoral do dízimo algumas vezes e simplesmente não estão conseguindo dar sequência. E o grande problema está justamente aí. Faltam os fundamentos. Mas quais fundamentos? Vamos lá, os 5 fundamentos essenciais. Primeiro, o dízimo, ele nasce da fé. Portanto, não podemos simplesmente dizer nós precisamos do dízimo na comunidade porque temos gastos e investimentos. Esse é o segundo motivo, não é o primeiro. O primeiro motivo é a fé. Nós recebemos a fé como dom junto com a esperança e com a caridade quando somos batizados. Então, nós recebemos como dom, como graça, não pelos nossos merecimentos, mas porque Deus é bom. Então, nós temos essa possibilidade a de crer nele. E não só de crer, no sentido de acreditar, mas também de nos unirmos a ele, de o acolhermos em nós. Então, o próprio Deus nos facilita, ou digamos assim, nos possibilita que nós consigamos estar em comunhão com ele. Então, o dízimo, antes de mais nada, é uma expressão desse nosso encontro com o Senhor. E aqui está a espiritualidade do dízimo. Ela começa por aí. Ou seja, nós somos dizimistas porque somos pessoas que creem. Nós somos pessoas de fé. Então, quando nós partilhamos o dízimo, o que é que nós fazemos? Nós colocamos à disposição de Deus tudo o que somos e temos. Ou seja, nós entregamos por completo. Mas Deus precisa daquilo que somos e temos? É claro que não. Ele é o dono de tudo, também nosso. Então, na verdade, o que nós oferecemos a ele é uma forma de sinalizar, dizendo: nós temos consciência que tudo o que somos e temos pertence a vós e não a nós. Ou seja, nós fazemos uma entrega plena a Deus. E
O dízimo se torna partilha. Vejam que partilha vem de parte. Deus não quer tudo que nós temos. Ele não precisa, ele é completo em si. Mas nós manifestamos a ele a nossa fé dizendo, eu vou contribuir porque eu sei que entregando aquela quantia que para mim é generosa, é importante, eu estou entregando toda a minha vida. Então, o dizimista, antes de ser alguém que sustenta a comunidade, o dizimista é alguém que vive a sua fé. Portanto, o dízimo sem a fé fica sem sentido. Ele pode arrecadar, pode ajudar nos pagamentos, no que diz respeito ao financeiro, mas não faz a comunidade crescer. Então, se uma comunidade ela não tem o dízimo como expressão de fé, o que acontece é que ela vai ajuntar bens passageiros. E pode acontecer que ela continue nesta linha, ou seja, continue preocupada em existir como comunidade, em pagar suas contas, em melhorar o ambiente, as alfaias litúrgicas e tudo mais, mas ela não cresce na fé. Então, não basta apenas ser uma comunidade dizimista que tem dinheiro. Nós somos antes comunidades dizimistas que vivem em Deus, ou seja, que vivem a sua experiência de fé, uma fé que nesse mundo não é perfeita e que no próximo não existirá, porque não teremos necessidade dela, nem da fé, nem da esperança. Teremos apenas a caridade, porque a caridade é o amor. Então, olha, é preciso começar o dízimo, sem dúvida nenhuma, tendo com bastante clareza que se as pessoas não entenderem que o dízimo ele tem a sua origem, a sua fonte na fé, nós vamos criar mais uma associação do que uma comunidade. Ou seja, pessoas que pagam, entre aspas, para pertencer a uma comunidade, como se fosse uma simples mensalidade. E aí perdemos aquilo que é próprio do dízimo. E uma comunidade assim não se sustenta, ela vai acabar caindo. Porque nós perdemos aquilo que é essencial. Se não temos a comunhão com Deus, depois de um certo tempo, o dízimo também fica sem sentido. E olha, a gente se entrega por diversos motivos, e às vezes por motivos muito simples. Por exemplo, se não é na fé em Deus que está baseada a minha contribuição, o que é que vai acontecer? Trocou o padre, eu não gostei do padre, deixo de ser dizimista. Eu não gostei disso, daquilo, de um horário que se trocou, ou de uma opção pastoral que se fez na paróquia, deixo de ser dizimista. Ou porque estou com preguiça, porque acho que não precisa, porque já cansei de ser dizimista. Ou seja, tudo isso vai acontecendo se o dízimo não nasce da fé. Então, não só o dízimo, mas toda a nossa participação na vida da comunidade é justamente fundamentada na fé. Por quê? Porque não somos um clube, nós não somos uma associação. Como o Papa Francisco insistiu tantas vezes, nós não somos uma ONG, um grupo apenas humano. Nós somos uma igreja peregrina que caminha neste mundo. Mas nós somos, na verdade, uma comunidade que caminha como povo de Deus para a glória do Senhor. Então, nós vamos nos tornar, então, igreja, nós vamos nos tornar uma igreja, sabe, simplesmente com um ajuntamento de pessoas, infelizmente. Então, em todos os sentidos, certo? Isso vale para todas as pastorais, mas aqui especialmente para a pastoral do dízimo. Então, tá certo isso? Olha, nós precisamos, sabe, de vez em quando reavivamos o dízimo, por exemplo, durante as celebrações, nós precisamos falar da fé, porque se não falarmos da fé e do dízimo, nós vamos entender dízimo apenas como dinheiro, sabe? Nunca como um gesto de entrega de uma vida toda, de uma, digamos assim, de um colocar-se inteiramente nas mãos de Deus. O segundo fundamento é o fundamento da opção consciente. Ou seja, nós não temos uma lei do dízimo na Igreja do Brasil. A CNBB não criou o dízimo como uma lei. Então, desde 1974, o dízimo no Brasil é uma opção. Os bispos todos votaram e acolheram essa decisão. Então, o dízimo na Igreja do Brasil, ele não pode ser imposto, ele deve ser proposto. Então, nós não podemos dizer assim, olha, aqui na nossa comunidade só participa quem é dizimista. Não, todos os batizados e batizadas são membros da comunidade, sendo ou não dizimistas. O dízimo é apresentado como uma opção, porque uma pessoa pode, por exemplo, um católico pode
nunca ser dizimista e participar da sua comunidade, fazendo a sua contribuição generosa, importante, significativa por meio das ofertas. Mas aí falta a continuidade, falta, digamos, aquela segurança para a comunidade de que ela vai ter o dízimo todos os meses. Então, o dízimo é opcional. Nós devemos dizer às pessoas, olha, ninguém aqui está sendo coagido a ser dizimista, mas todos estão sendo convidados. Em razão do quê? Em razão da fé que cada um professa. Em razão da fé em que cada um vive. Então, a primeira opção de conscientização é a própria fé. E depois, por causa da fé, a sustentação da comunidade. Mas para que nós sustentamos a comunidade? Para a evangelização. Então, aí aparecem claramente os dois grandes objetivos ou finalidades do dízimo. A primeira finalidade é a de louvar a Deus, a de estar em comunhão com Ele. E o dízimo é um dos meios de estarmos em comunhão com Ele. E segundo, a sustentação da comunidade. Ou seja, que a comunidade consiga ser aquilo que ela deve ser por missão, que é o anúncio integral do Evangelho de Jesus. Portanto, temos que tomar muito cuidado para não tentar manipular as pessoas, sabe? Por exemplo, fazendo com que elas simplesmente aceitem o dízimo porque é nossa vontade que elas aceitem, porque nós achamos que é o mais correto, porque nós achamos que é o mais certo. Então, não basta a gente ter convicção, é preciso chegar ao coração e à mente das pessoas para que também elas tenham essa convicção. Então, o dízimo é, de fato, uma opção. É uma opção de alguém que endureceu na fé, nunca é mente maduro, porque todos nós estamos nos fazendo diante do Senhor, ou seja, a própria conversão é um processo contínuo e a nossa comunhão com Ele também, e, portanto, nós precisamos de que as pessoas entendam que elas devem dar o passo do dízimo por elas mesmas. Então, eu não posso fazer, por exemplo, com que alguém dê esse passo porque eu quero, porque o padre quer, porque o bispo quer, ou porque alguém está obrigando a isso. Seria um absurdo, até porque não teria mais como princípio a fé, o que é essencial, né? Então, lembrando que nós não temos uma lei do dízimo na Igreja do Brasil. Ou seja, essa lei não existe. O que nós temos na Igreja do Brasil é, então, uma proposta para sustentar a evangelização e honrar a Deus. Então, o dízimo é justamente essa proposta. Aqui é preciso cuidar com as indiretas que nós damos nas celebrações. Quando dizemos, por exemplo, sem falar, sem atingir os não dizimistas, mas falando aos dizimistas já indiretamente tentando atingir os não dizimistas, dizendo assim, por exemplo, vocês que são dizimistas, esta missa é para vocês, certo? Lembremos dos dizimistas, mas lembremos também daqueles que não são dizimistas. Ou seja, nenhuma comunidade pode exigir que os seus membros sejam todos dizimistas. Isso nós queremos que assim seja. Nós queremos alcançar esse objetivo, mas nós não começamos assim. Portanto, tranquilo, primeiro, a fé é a expressão, né, do porquê nós somos dizimistas. Segundo, por causa da fé, nós assumimos o dízimo como uma opção, como uma escolha, como um passo dado com maturidade. E quem dá esse passo, portanto, se compromete. Então, a pessoa não faz apenas no impulso ou por apenas uma ocasião, não, ela se compromete, de fato, com a comunidade. E por isso ela se torna dizimista. O terceiro fundamento é a quantia. Nós não temos mais a porcentagem. Desde 1974, os bispos do Brasil tiraram a questão da porcentagem. Os 10% era uma norma bíblica, prevaleceu por um tempo na história da igreja, mas quem responde pela igreja por ordem do próprio Jesus são os bispos. E os bispos, portanto, liberaram os católicos dos 10%. Mas por que os bispos fizeram isso?
Eles poderiam ter deixado se assim o quisessem, mas eles disseram o seguinte: 10% para uma pessoa que ganha bastante e 10% para uma pessoa que ganha pouco são situações bem diferentes. Então, obrigar uma pessoa que ganha pouco, ou digamos assim, colocar um problema de consciência, não obrigar, mas colocar um problema de consciência para ela, de que ela deve contribuir com 10%, mesmo ganhando pouco, seria colocar um peso, seríamos como os fariseus no tempo de Jesus, colocando um peso que nem nós mesmos conseguimos carregar, mas colocamos nas costas dos outros e queremos que eles carreguem. Então, por uma questão de justiça, e depois, também por uma questão de amor, os bispos do Brasil disseram que cada um opte com quanto vai contribuir. Portanto, nós somos chamados a deixarmos bem claro isso nas nossas comunidades. Cada um contribui com algo que é, para essa pessoa, algo importante. Então, às vezes as pessoas dizem assim: eu vou oferecer o que o meu coração mandar. É muito pouco. É muito pouco no sentido de resolução. Por quê? Porque é preciso que eu junte coração, sentimentos e mente, razão. Mente, razão, sentimentos, coração. É preciso que eu, como um ser uno, uma só pessoa, que a decisão que eu tomo seja uma decisão séria. Séria significa o quê? Eu vou partilhar algo que é importante para mim, mas que, ao mesmo tempo, não sacrifica a minha saúde, não sacrifica a minha família. Então, eu vou fazer uma oferta, vou fazer uma partilha de algo que realmente tem um valor para mim, assim, digamos, único. Mas, ao mesmo tempo, com isso, eu não estou tirando o pão de casa, dos filhos, da família. Não, eu estou contribuindo, mas não estou explorando a minha família, e nem a igreja quer, através do dízimo, explorar alguém, muito pelo contrário. A igreja quer um dízimo que seja generoso, mas que esteja dentro daquilo que é justo. Então, como que você faz normalmente para se decidir com quanto contribuir? Olha, a melhor maneira, e quem participou comigo, com o pessoal aqui da editora Pão e Vinho, dos encontros, sabe que nós fazemos a experiência, mostramos as cédulas, né, de dinheiro, e dizemos sempre assim: olha, eu devo me colocar diante da quantia com a qual vou contribuir. Digamos que sejam R$ 50. Aí eu me pergunto, esses R$ 50 são de fato uma quantia importante para mim? Eu estou fazendo uma renúncia ao partilhar esses R$ 50? Então, pode ser que a minha resposta seja sim, esses R$ 50 são de fato importantes para mim. Eles são de fato significativos na minha vida. Ou seja, eu não vou criar um problema para minha família, mas eu estou oferecendo algo que tem importância para mim, que tem um peso no meu bolso. Então, digamos, é um gesto, de fato, de quem quer contribuir e não apenas oferecer aquilo que é resto. Portanto, essa contribuição é a contribuição ideal. Quando, diante da quantia, eu me sinto bem e, ao mesmo tempo, me sinto uma pessoa corresponsável, né, pela comunidade e também louvando a Deus com aquilo que partilho. Tá. Mas digamos que, diante desses R$ 50, eu tenho uma outra resposta. Eu posso dizer, mas é muito. Nesse mês vieram problemas com os quais eu não contava. Gastei mais em remédios, tive que ajudar alguém, ou recebi menos. Então, talvez os R$ 50 sejam demais. Então, é 40? É 30? Você que deve definir qual é essa quantia. Então, se você acha que é muito aqueles R$ 50 que você inicialmente tinha se proposto, com o qual você tinha se proposto contribuir, então você vai ajustar a quantia do seu dízimo. Pois bem, mas há uma terceira resposta a essa questão. Esses R$ 50 são de fato importantes para mim? Muitas pessoas certamente vão dizer não, é pouco. Eu posso oferecer mais. Esses R$ 50 não tem nenhum peso no meu bolso. Eu gasto de qualquer forma, de qualquer maneira, e não sinto que esses R$ 50 façam falta, não há nenhuma renúncia.
Então, aí é que está o problema, encontrar o equilíbrio da quantia. E encontrar esse equilíbrio não pode ficar sob responsabilidade do pároco, por exemplo, nem do bispo da diocese. Não pode ser de nenhuma outra pessoa da pastoral do dízimo, certo? Mas essa é sua individualmente. É você que deve chegar a essa quantia ideal. Por isso, a quantia deve ser uma quantia importante. Então, o dízimo deve ter, de fato, essa, digamos, essa possibilidade de flutuar durante o ano. Olha, não é legal e não corresponde ao dízimo eu fixar uma quantia no começo do ano e repetir essa mesma quantia durante todo o ano. Tem pessoas que estão partilhando a mesma quantia faz há 5 a 10 anos e nunca se tocaram que o dízimo é uma parte daquilo que eu tenho naquele mês. O dízimo é sempre atualizado. Ele não é uma quantia que eu simplesmente, um dia eu coloquei como propósito e depois disso eu não me preocupei mais. O dízimo é algo da minha vida, é fruto da minha vida, é do momento de fé que eu estou vivendo, mas é também do momento em que eu estou vivendo a vida no cotidiano, com quanto eu estou ganhando, com quanto eu estou gastando. Então, nós temos um grande número de dizimistas que não têm essa consciência, certo? Infelizmente, pessoas que oferecem, às vezes, tão pouco, quando poderiam oferecer muito mais. A comunidade seria muito mais evangelizadora e eles seriam muito mais gratos a Deus. Outras pessoas simplesmente colocam a mão no bolso e resolvem oferecer o que tem ali, ou seja, não há uma reflexão madura. Nós não chegamos ainda a isso. Então, esse terceiro fundamento do dízimo faz com que nós nos questionemos, que cada dizimista se questione se aquilo que está partilhando tem, de fato, um valor, digamos, que vai além do valor em reais, mas valor no que diz respeito ao seu ganho. Se, de fato, há ali alguma doação. Porque o dizimista que oferece uma coisa qualquer, ele não vai valorizar aquilo que oferece, aquilo que partilha. Como também vai automaticamente, aos poucos desvalorizando também a sua fé, infelizmente. Então, o dízimo é algo que é importante para mim. E aí fica a pergunta, já vamos aproveitar aqui o momento para responder duas questões que muita gente levanta. Primeiro, a partir de quando que você começa a contribuir? A partir do momento em que você tem um ganho. A pessoa que não tem um ganho, ela não tem com que contribuir, ela não vai emprestar dinheiro para contribuir. E o dízimo das crianças? Não, ali é mais uma forma de catequizar para a partilha, mas deixamos isso para uma outra hora. Vamos ficar agora no que estamos tratando. Ou seja, a hora de começar é quando eu tenho alguma forma de ganho, certo? Quando já estou recebendo alguma coisa, é fruto do meu esforço, do meu trabalho. E aonde eu faço essa partilha? Na comunidade de que eu participo. Então, é lá que eu devo contribuir. Uma coisa importante é que, de vez em quando, a gente questione, mas olha, com jeito, com caridade, porque tem gente que questiona de uma forma bruta, às vezes até porque acha que tem consciência, o resto da comunidade não tem. Tem que ser com caridade, sabe? Questionar com caridade as pessoas, fazendo com que elas se perguntem a quantia que nós, aqui, membros da nossa comunidade, estamos partilhando, ela é uma quantia de fato importante, e aí vem, infelizmente, uma tristeza. Eu vi esses dias o Aristides levantando esse assunto, e ele é verdadeiro. Grande parte das nossas lideranças não são dizimistas. Por quê? Porque se auto-enganam dizendo assim, mas eu já presto serviços à comunidade, então não preciso ser dizimista. Mas vejam só o que acontece. Quem se coloca a serviço da comunidade faz um trabalho voluntário. Voluntário quer dizer, faz de vontade, não para se sustentar, mas porque tem com o que se sustentar e dá parte do seu tempo, doa parte do seu tempo para estar a serviço da comunidade. Então, essas pessoas são voluntárias, elas não estão cobrando pelo serviço que prestam.
Agora, se uma pessoa voluntária, por exemplo, numa pastoral, na liturgia, ou seja, em que serviço for, digamos que essa pessoa, ela diga assim: não contribuo porque eu já estou atuando na minha comunidade. Então quer dizer que você está cobrando um preço pelo que você faz. Qual preço? O preço do dízimo com o qual você não está contribuindo. Você está deixando de contribuir porque você é uma pessoa voluntária. Pois olha, você deveria ser dizimista antes das demais pessoas, pela sua consciência, por você estar, digamos, mais intimamente ligada à organização da própria comunidade. Portanto, se espera muito mais de você. Como, por exemplo, se espera que o padre, os padres da paróquia, a começar pelo pároco, sejam os primeiros dizimistas da sua paróquia. E, portanto, que todas as lideranças também sejam. Então, uma coisa é a partilha que louva a Deus e sustenta a comunidade, outra coisa é o serviço voluntário que tantas e tantas pessoas, graças a Deus, prestam às nossas comunidades, porque se não fosse isso, nós não conseguiríamos, de fato, fazer tudo o que temos para fazer, e olha que ainda falta muita gente. Por exemplo, na catequese, né? Mesmo que tenhamos um bom número de catequistas, precisamos de ainda muito mais. E se formos sair, como deveríamos sair em missão, dentro da nossa comunidade, fora da nossa comunidade, precisaríamos de muito mais gente. Então, dízimo e voluntariado devem conviver nas nossas comunidades. Pois bem, mas vamos para o quarto fundamento. Vamos recordar, o primeiro é o dízimo é a expressão de fé, ou seja, de uma comunhão com Deus. Por causa dele, eu faço uma opção na minha comunidade. Então, o segundo dízimo é opcional. Ninguém me obriga, não sou coagido a ser dizimista. Nem sou dizimista por superstição ou por medo que Deus me castigue. Não, eu sou dizimista porque sou membro da comunidade. Terceiro, eu partilho, contribuo com uma quantia importante, não é uma quantia qualquer. Não é um resto, não é uma coisa que eu determino e depois passo a vida toda oferecendo a mesma quantia. Não, é uma quantia substancial para mim. Não, repito, não, com isso eu não estou destruindo ou prejudicando a minha família, mas que seja algo importante. Em quarto, é preciso que haja estabilidade na contribuição. Estabilidade significa que se o dizimista assumiu de forma madura e consciente, foi ele que deu o passo, ele não foi obrigado a se tornar dizimista. Se ele assumiu ser dizimista, isso significa que ele deve se manter sendo dizimista. Não é possível que alguém com consciência assuma num mês, ou 2 ou 3, e depois deixe simplesmente o dízimo de lado porque não considera importante. Então, a estabilidade é justamente uma forma de manter o compromisso assumido livremente, por opção. Então, é preciso que haja estabilidade. Se não houver estabilidade, o próprio dizimista não conseguirá, não conseguirá se sentir de fato comunidade, sabe? Ele vai se sentir assim, alguém que de vez em quando faz uma contribuição e pronto. E aqui, gente, olha, nós temos que acabar onde ainda existe, infelizmente, o chamado dízimo o dízimo de momento, né? É aquele dízimo em que você chega na porta da igreja, as pessoas recebem envelope, está em branco, não é identificado, né? E cada pessoa entra para a celebração, coloca ali uma quantia, leva lá no altar, ou seja, é uma oferta, isso não é dízimo. Então, esse tipo de dízimo, ele acaba com o verdadeiro dízimo, porque tira toda a estabilidade, certo? Não faz as pessoas se comprometerem. Então, o dízimo ele precisa ser identificado. Nós sabemos disso, é preciso que se guarde sigilo a respeito do com quanto as pessoas contribuem. Mas na comunidade, nós temos que prestar contas sabendo com quanto cada um contribui. Então, dízimo só existe se ele for personalizado, ou seja, quando você sabe com quanto cada pessoa contribui. O restante é oferta, não é dízimo, certo? De maneira alguma. Então, esse dízimo, chamado dízimo secreto, em algumas paróquias, olha, é infelizmente assim uma forma de se estragar o verdadeiro dízimo na Igreja do Brasil. Tá certo? Então, a estabilidade desse compromisso que a gente assume e não abandona.
E o quinto e último fundamento é o fundamento da periodicidade, ou seja, nós vivemos num ritmo mensal no Brasil. Recebemos mensalmente, a maioria das nossas contas são pagas mensalmente. Assim vive as nossas famílias, assim vive também a nossa família na fé. Portanto, eu não posso. E a comunidade não tem como existir porque simplesmente não pode cumprir com seus compromissos, não pode honrar os seus compromissos. Por isso, se nós vivemos um ritmo mensal, é preciso que o dízimo seja mensal. Então, por isso nós temos as contribuições mensais. Agora, se uma pessoa diz, não vou contribuir esse mês, daqui a 3 meses eu junto e contribuo de uma vez só, olha, é claro que esse dízimo ajuda, mas você está criando um problema para a sua comunidade. Porque a sua comunidade tem compromissos agora, no fechamento deste mês. Então, a importância de que o dízimo seja mensal. Se o dízimo não for mensal, bagunça a vida comunitária. Não bagunça apenas a questão financeira da comunidade, mas bagunça tudo. Porque a gente não pode comprar prestação ou a prazo, sabe? A gente não pode prever, não pode fazer orçamento. Porque mesmo que o dízimo flutue no que diz respeito à quantia todos os meses, ainda assim você tem uma média de quanto você tem a cada mês. E aí você pode projetar e você pode organizar a evangelização para que ela não aconteça de qualquer jeito, de qualquer forma. Tá certo? Então, vamos recordar agora os 5 fundamentos? Olha, o dízimo não é dízimo se não houver nele o seguinte: a fé, no começo, certo? Uma opção pessoal, uma quantia importante. Depois, que ele tenha estabilidade, certo? E depois que ele seja periódico, seja mensal. Então, se não temos isso, é muito difícil fazer com que uma comunidade seja de fato dizimista, tá? É muito difícil porque nós simplesmente não temos estrutura nem religiosa de fé e nem de contribuição para fazer com que a comunidade seja de fato uma comunidade evangelizadora. Pois bem, olha, eu fiz questão de gastar esse tempo todo, né, com 5 fundamentos, porque eu sinto que sem eles, o restante pode até ir muito bem, mas a comunidade não consegue, de fato, cumprir com a sua missão, a de anunciar o evangelho de Jesus. Então, por exemplo, como fazer como fazer com que a nossa comunidade, por exemplo, seja organizada no dízimo, ou seja, que a gente tenha uma tecnologia de ponta no que diz respeito à administração do dízimo, se nós não temos antes um dízimo consciente e, de fato, um dízimo que é a expressão de fé, certo? Então, os instrumentos, quanto melhores eles forem, melhor para a comunidade. Porém, há aqui um grande problema. De que adianta ter um instrumento se antes disso eu não tenho os dizimistas e as dizimistas conscientes? Então, há muita coisa no dízimo, digamos assim, que nós melhoramos, mas não melhoramos o que vem lá no início, o que deve vir por primeiro, que é justamente toda essa questão de assumir o dízimo, tanto individualmente como em comunidade, de assumir o dízimo como um compromisso de fé e como um compromisso de anúncio do evangelho. Está certo? Aqui eu só quero ainda lembrar, né, que nós temos uma missão. Se pegamos, por exemplo, as diretrizes gerais da ação evangelizadora, nós vamos ver todos os quadriênios, qual é o objetivo geral? É evangelizar. Aí depois, esse objetivo geral é atualizado né, de acordo com o tempo. Mas é sempre evangelizar. Portanto, tudo o que fazemos nas nossas comunidades é porque nós adoramos a Deus. A Ele nós amamos, e amando a Ele, amamos também o outro, o próximo, e anunciamos o evangelho, ou seja, nós o anunciamos de forma integral. Daí as 4 dimensões, são 4 alcances da pastoral do dízimo, ou seja, o nosso dízimo vai até onde? Alcança onde? Alcança a Deus a partir da fé, ele alcança a comunidade,
certo? A dimensão eclesial, chega à comunidade que se reúne para a oração, e depois ele chega ao outro, por meio do anúncio da pessoa do próprio Cristo, a dimensão missionária, e depois aqueles que têm menos. Ou seja, aqueles que sofrem porque não têm bens suficientes para viver dignamente. Então, são os pobres mais pobres, a dimensão caritativa. Então, esses são como que 4 braços, 4 alcances da pastoral do dízimo. Mas esses alcances da pastoral do dízimo, essas dimensões, elas devem levar à evangelização integral. Porque se não for assim, olha aí os problemas que podem vir e que algumas paróquias têm. Por exemplo, o conselho de pastoral, o conselho de assuntos econômicos, o pároco tem certa preferência por uma determinada pastoral. O que é que acontece? Se investe tudo nessa pastoral e se deixam muitas outras pastorais à míngua. Ou seja, acabam definhando, morrem por quê? Simplesmente porque não tem recursos. Então, por isso existe o conselho de pastoral, para que haja uma pastoral equilibrada, no sentido de que essa pastoral abranja todas as dimensões. Ou seja, que toda a evangelização seja, digamos, seja abraçada pela paróquia como um todo, inclusive por meio do dízimo. Então, a pastoral do dízimo, se ela não tiver essa consciência, olha aí, se torna uma forma de arrecadar dinheiro e às vezes gastar muito mal esse dinheiro, certo? E não é só uma questão de dinheiro, é a comunidade que não caminha, é uma comunidade que encalha, está sempre no mesmo lugar, ou seja, faz sempre as mesmas coisas. Ou como diz o Papa Francisco, a comunidade se justifica dizendo, foi sempre assim, então vamos continuar assim. Ou seja, não há um progresso, não há uma atualização, não há um caminho a ser feito, infelizmente, né? E isso é muito, muito triste, sabe? Porque as próprias pessoas que contribuem com o dízimo ficam, é claro, chateadas com isso, né? E tem toda a razão, tá certo? Olha, tantas pessoas entrando em contato, numa outra live eu quero só responder perguntas, sabe? Só comentar questões, porque são tantas, 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 e eu gostaria de contribuir, partilhando esses 40 anos de pastoral do dízimo, para ajudar a clarear a questão da própria pastoral. Assim, digamos, como se fosse uma coisa breve, tá? Um joga aqui, pega lá rapidinho a respeito de algumas questões, né? Por exemplo, a Helena Leite, da Diocese de Crato, né? Como trabalhar o dízimo com as crianças? Olha, o dízimo com as crianças, ele tem sentido se ele for trabalhado não como uma fonte de arrecadação, mas como uma forma de catequese para a partilha. Nós vivemos num mundo consumista, centralizador, individualista, e muitas são as crianças que vão para a catequese não tendo recebido em casa dos pais uma formação para a solidariedade, uma formação para a partilha. Então, a primeira motivação para você ter dízimo juvenil, ou chamado diziminho, conforme designa a CNBB, é justamente a educação das crianças na fé, inclusive para a partilha. Nós temos aqui um pequeno manual que preparamos, olha, o caminho, o diziminho na catequese, formando discípulos missionários. Então, são 5 encontros para a catequese, uma catequese sobre o dízimo com os catequizandos. Então, como trabalhar? Convidar as crianças. E não precisa ser só pela catequese, eles podem entrar os coroinhas, normalmente eles já estão na catequese, né? Então, acaba abrangendo esses também. Mas não precisa fechar apenas na catequese, pode-se ter um dízimo, um diziminho das crianças com as crianças todas da comunidade, e ir aos poucos ensinando a elas o que é partilhar, o que é ser generoso, generosa, o que é não se deixar tomar, por exemplo, pelo egoísmo, tá certo? Então, aí depende de cada comunidade, mas olha, sempre com muita clareza, o diziminho das crianças não é para arrecadar, é para catequizar. E aquilo que se arrecada, por pouco que seja, deve-se usar de forma séria na comunidade, de acordo com o que for combinado com o pároco. Se for combinado que esse diziminho vai ser usado para a catequese, então é preciso que não façamos dele um caixa 2, né? Não seria justo, nem legal.
Ou seja, nós temos que somar o diziminho ao dízimo, vamos chamar assim, dos adultos da comunidade, dar a entrada no caixa da paróquia, fazer a contabilidade desse diziminho e depois voltar esse dízimo, então, para a finalidade que foi estabelecida na paróquia. Tá certo? Sempre como caminho de evangelização. O Iranildo Dantas, um grande abraço, estou vendo aqui, são todos irmãos e irmãs na fé, né? A gente trabalha juntos. Ele pergunta se é antilitúrgico cantar músicas próprias sobre o dízimo que ajudam na reflexão em tempo comum. Olha, é antilitúrgico sim, se nós cantarmos cantos que não tem a ver com a missa. Uma celebração com a partilha do dízimo, a celebração eucarística é mais importante, o dízimo vem dentro da celebração, mas é secundário. É uma partilha, mas não é maior do que a partilha do Cristo, que se entrega por nós e que nós oferecemos ao Pai e Ele nos leva ao Pai também. Na doxologia nós dizemos, nós oferecemos antes no ofertório pão e vinho, agora o corpo e o sangue do Senhor. Então as músicas devem ser litúrgicas. Infelizmente temos pouco material litúrgico para as celebrações com a partilha do dízimo, certo? O dízimo é partilha, da Paulus, é o único CD que tem cantos compostos assim, de forma fácil, de uma forma boa para se cantar. Precisamos de mais missas. Existem algumas outras, mas são muito difíceis. São mais para grupos do que para o povo cantar. Então, olha aí, os compositores, compositoras, nós precisamos de mais gente, sim, sabe? Que componha músicas litúrgicas para as celebrações em que nós refletimos sobre o dízimo ou naquela em que nós fazemos a partilha do dízimo, a maioria das dioceses do Brasil, no segundo final de semana de cada mês. Então, não dá para cantar um canto qualquer, não. O ofertório é canto de ofertório. Comunhão é de comunhão. Se temos um adequado ao dízimo, tudo bem. Mas, mesmo numa celebração em que o dízimo é, digamos assim, destacado, nós não vamos usar cantos que falam do dízimo, mas que não são litúrgicos. Fiquemos com os cantos litúrgicos. A liturgia como um todo é mais importante. A partilha do dízimo dentro da celebração está subjugada à liturgia do dia. Então, nós não temos que cuidar com essa questão dos cantos. Obrigado, Iranildo. Como trabalhar o dízimo com os jovens, da Cirlei. Oi, Cirlei, que sertãozinho, um abraço. Olha, nós temos que lembrar o seguinte: os jovens, eles estão num momento intermediário, muitos deles ainda não recebem nada, por exemplo, só estudam, são os pais que os sustentam. Então, nós temos muitos jovens que não têm com o que contribuir. Então, nós não temos o direito de pedir aos jovens que não trabalham, que não têm uma fonte de renda, que contribuam com o dízimo. Mas aqueles que já têm uma fonte de renda, eles são chamados a contribuir. Olha, não importa a quantia, desde que essa quantia para aquele jovem seja uma quantia importante, isso é essencial, certo? Então, vai depender de cada jovem fazer a sua opção. Agora, vejam bem, nós não devemos criar um dízimo só para os jovens, certo? Se nós vamos fragmentar o dízimo, ele vai perder todo sentido. Nós temos que trabalhar com os jovens, mas o dízimo é o mesmo dízimo da comunidade, se assim podemos dizer. Aquele dízimo que é o dízimo, digamos, dos adultos. Então, o dízimo na Igreja do Brasil, ele é individual, não é familiar. Não deu certo essa experiência. Pena que não tenhamos tempo para falar aqui a esse respeito, falamos numa outra ocasião, mas o dízimo é individual. Então, o jovem, a partir do momento em que passa a ter um ganho próprio, ele é convidado a contribuir com o restante da comunidade, tá certo? Olha, o dízimo, ele é para as comunidades, certo? A comunidade paroquial. Então, temos que cuidar que não seja, por exemplo, apenas para um grupo, né? É impossível, senão deixa de ser dízimo, tá? Não pode ser para uma pastoral, para uma determinada faixa etária. O dízimo existe um só, mas nós podemos trabalhar nas diferentes faixas etárias, mas conduzindo para o dízimo, para o único dízimo que cada comunidade tem, né? Aqui, então, tem questões como os jovens crismandos, tá? Aí também entra a questão da catequese, né? Não dá para fazer com que eles tenham um dízimo, certo? Porque eles não ganham ainda para isso. Mas podemos ajudá-los a entender o que seja o dízimo. E se algum deles tem uma mesada e já quer
e já quer fazer essa contribuição, que seja encaminhado para que depois da crisma continue sendo dizimista na comunidade, né? Eu acho importante esse destaque do dízimo individual, justamente porque que vem da Soraya, né, de Ribeirão Preto, da Paróquia Santa Luzia. É importante, de fato, recordar isso, sabe? Por que o dízimo não é familiar? Falando bem rapidamente, o nosso horário está se esgotando. Bem rapidamente, não deu certo a experiência do dízimo familiar, porque para o dízimo ser familiar, esposo, esposa, filhos teriam que se reunir, sentar juntos e dizer quanto nós ganhamos este mês. Tanto, vamos somar os nossos ganhos. E aí vamos oferecer, partilhar uma quantia de fato importante. Olha, hoje as pessoas não conseguem se encontrar, estuda-se num horário, trabalha-se em outro, sabe, um chega, outro está saindo. O que é que acaba acontecendo? Que uma pessoa da família acaba contribuindo em nome de toda a família. Diminui a quantia para a comunidade, tá? Outro problema é que não cria consciência naqueles que não estão contribuindo. Isso é um grande problema, porque aí uma pessoa contribui e as outras não, essas que não contribuem não têm aquele compromisso de caminhar com a comunidade, inclusive sustentando essa comunidade. E ainda mais a questão da fé, né? De fazer do dízimo também uma forma de louvar e bendizer a Deus e reconhecer nele o Senhor de tudo. Então, não funcionou. Então, a igreja no Brasil fez uma opção pelo dízimo individual. São 4 pessoas em casa, e as 4 pessoas têm uma fonte de renda, então essas 4 pessoas devem ser dizimistas, individualmente. Cada uma fazendo a sua opção, certo? É o ideal. Agora, se um casal, por exemplo, resolve contribuir juntos, ou ele e ela juntos, e tem essa consciência, e levam o dízimo a sério como um compromisso e como expressão de fé, tudo bem, não é que seja proibido, mas o dízimo familiar não tem funcionado. E olha que algumas paróquias fizeram o máximo para chegar a isso, mas não conseguiram, certo? Tentaram e não conseguiram, infelizmente, né? Eu vou aqui só dar um alô, olha, para Jéssica de Belém, para Guédria de Blumenau, de Brusque, vai lá, Cirlei de Sertãozinho já entrou em contato. Amanhã é aniversário de 22 anos de padre, do padre Carboneira, lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida, de presidente Bernardes, um grande abraço ao padre Carboneira. Olha, a Luciana, do Espírito Santo do Pinhal, sabe, que falou da questão da tecnologia, ótimo. Preciso, de fato, ter bons meios para cuidar do dízimo, mas que venha antes aquilo que é essencial, a formação. Senão, a tecnologia, por si mesma, ela vai ficar no vazio, certo? Assim como ter ótimos microfones numa igreja e não ter quem anunciar. Os microfones sozinhos não evangelizam. A tecnologia sozinha não louva a Deus nem sustenta a comunidade. Aqui eu lembro do pessoal da Servo Fiel, né, Rosângela, um grande abraço, que bom o trabalho de vocês junto com Aristides, né? Olha, o Augusto de Fortaleza, no dia 4 de julho nós temos às 9 às 10 uma videoconferência, a Adriana, né, que está de luto, há pouco tempo perdeu a mãe, que sempre está em contato, Dom José Luiz de Pesqueira, né, o padre Alex de Montalvão, e olha, tem tanta gente entrando em contato, tá certo? Nós estamos aqui com 2, 3 minutinhos, eu anotei uma coisa aqui que eu acho importante que se diga. Olha, na Igreja do Brasil nós não temos ainda um padroeiro, uma padroeira para o dízimo. Hoje, por coincidência, é dia de São Próspero, bem que ele poderia ser, né, padroeiro do dízimo, né? Mas, na verdade, ele não tem nada a ver com o nome, né? Ele foi lá da França, no século IV, foi um homem que professou a sua fé de uma forma tão extraordinária que se tornou um modelo, né, para toda a igreja. Então, olha, eu conheço 6, digamos assim, candidatos a padroeiros e padroeiras do dízimo na Igreja do Brasil. Mas se diz uma coisa num lugar, outra coisa em outro lugar, na verdade, não há uma definição do CNBB.
Nós só podemos dizer que existe uma padroeira de fato quando a CNBB se definir isso a nível nacional. Agora, se o bispo na sua diocese quer ter um padroeiro, uma padroeira para a pastoral do dízimo, isso é um direito dele, né? Como todos os outros, por ser quem ele é dentro da diocese, tá certo? Olha, o meu último recadinho aqui, muita gente estava esperando e com alegria que eu apresento o dízimo para o clero. Muita gente pedindo, escreva aos padres, e eu dizendo, mas os padres sabem bastante, eles podem procurar materiais que existem, às vezes não só em português, mas também fora da nossa literatura. Mas foi-se insistindo, então, eu preparei este livro, Dízimo para o Clero, pensando no aspecto pastoral, certo? No pastoral, ou seja, eu penso assim, quais são as sugestões para que o pároco consiga desenvolver um bom trabalho junto com o Conselho Econômico, junto com o CPP. Então, o livro, ele é especialmente orientado, tem como destinatários os bispos, os padres, os diáconos, os seminaristas do quarto ano de teologia, os religiosos e religiosas que estão assessorando a pastoral do dízimo, certo? De uma forma especial, é para essas pessoas. Mas eu acho que vai fazer um grande bem para o cristão leigo e leiga, né? Conhecer o conteúdo para trabalhar em comunhão com o seu pároco, certo? Ele é um livro, olha, é um livro, digamos assim, fruto de uma experiência de vida. Então, eu vejo as dificuldades que os padres têm, as dúvidas que têm, e tentei trazer a dimensão pastoral para este livro, para que os padres tenham, digamos assim, uma maneira de refletir e de conhecer experiências da igreja no Brasil, e depois, juntando as experiências, junto com os conselhos das paróquias, das suas paróquias, poder ter um dízimo, de fato, que seja uma opção pastoral antes de ser uma opção financeira. Muito bem, nós temos que parar por aqui, infelizmente. Eu tenho folhas aqui de pessoas que gostariam de saudar, sabe? Quem gostaria de deixar uma mensagem. Mas nós vamos fazer uma outra live só com perguntas e respostas, tá certo? Aí eu acho que isso vai valer a pena. Então, se vocês quiserem, já podem ir mandando as perguntas, as dúvidas, os questionamentos, que logo a gente resolve quando fazendo uma outra live. E olha, uma que eu prometi aos padres e às lideranças, e que vou fazer, é a respeito da questão da pastoral pós-pandemia. Como voltar, certo? Aos poucos, com as celebrações, mas não só celebrações, com toda a pastoral. Daqui uns dias a gente vai fazer isso também, então a gente se encontra por aí virtualmente, né? A gente vai entrando em contato e aos poucos vamos crescendo juntos. Então, assim como começamos rezando, vamos concluir agora também rezando. Eu peço, Senhor, obrigado pelo tempo que passamos juntos aqui. Senhor, abençoa todo o nosso esforço, o nosso trabalho, todos os sacrifícios, desde o dízimo partilhado com consciência, até todo o trabalho voluntário em nossas comunidades, tanta gente, inclusive os ministros ordenados, né? Todos nós queremos conhecer Jesus. Então, Senhor, ajudai-nos a chegar a esse conhecimento. Nós estamos abertos ao Espírito Santo, que ele nos oriente cada vez mais e que nós nos deixemos orientar por ele. Abençoai, Senhor, todos os agentes da Pastoral do Dízimo. Sejam abençoados por esse trabalho magnífico que fazem, de fazer com que as comunidades tenham condições de evangelizar de forma organizada e de evangelizar cada vez mais e de ir cada vez mais longe nesta evangelização. Por todos eu agradeço e por todos eu peço. Então, agora, a bênção como conclusão a você. Obrigado por ter partilhado esse tempo, por termos estado juntos, embora eu só tenha falado, mas nesse momento era o que podia se fazer e era o que você precisava fazer. Então, rogo ao Senhor que abençoe você, a sua família, a sua casa, seu trabalho, as pessoas que estão aí com você, na sua família, especialmente aqueles que estão sofrendo mais, os desempregados, os enfermos, aqueles que têm tido problemas dentro do relacionamento familiar, cada um carregando a sua cruz. Que o Senhor esteja com cada um, com cada uma,
E por isso eu peço, abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, um grande abraço. Até outra hora. Fiquem com Deus. Vamos parar.